Estamos hoje no sábado que é assinalado no meio adventista como o sábado da liberdade religiosa. Tal como aos livros, não lhes damos muito valor porque há muitos, também nós, que podemos estar aqui nesta manhã sem qualquer tipo de problema. Também não damos muito valor a esta liberdade que temos. Graças a Deus, porque até agora podemos ser livres de prestar culto ao nosso Deus da maneira que bem entendermos. Trago-vos esta manhã uma história. Aliás, duas histórias. Em 1898, um escritor britânico ateu chamado H.G. Wells, ou Herbert George Wells, escreveu um dos primeiros e mais famosos livros do estilo fantástico, ou seja, de ficção científica. Chamava-se A Guerra dos Mundos. Já alguém aqui viu A Guerra dos Mundos? Depois deu um filme. Ninguém viu A Guerra dos Mundos. É muito antigo, não é? Ok. Nesse livro, uma multidão de marcianos, e marcianos são os habitantes de Marte, por isso desse planeta que nós achamos que tem os seres verdes, uma multidão de seres verdes invadia a Terra e tripulava uns cilindros muito esquisitos, metálicos, e iam matando todos os seres humanos com uns raios luminosos e umas bombas de fumo. Era tudo muito mais artesanal do que hoje a Star Wars, que muitos de vós quase que veneram, não é? Pelo menos no continente estão-me sempre a dar uns papéis do Star Wars, são os cromos, nem sei bem o que é aquilo. Eu digo sempre que não quero e a pessoa fica muito espantada. Pois bem, nesta altura eles usavam também uns raios luminosos, mas eram diferentes, saíam assim, e umas bombas de fumo. A este homem, estas narrativas e outras valeram-lhe o título do pai da ficção científica. 40 anos depois, aconteceu uma coisa curiosa que eu quero que vocês vejam. Em 1938, muito antes de se tornar o diretor que revolucionaria a linguagem cinematográfica, Orson Welles reuniu sua companhia de teatro para levar ao rádio uma adaptação do clássico de ficção científica Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. O detalhe é que essa versão entrou no meio da programação, de surpresa, como se fosse um boletim extraordinário. Wait a minute, something's happening. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Oh, the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles. A população americana entrou em desespero. As pessoas acreditaram que o planeta realmente estava sendo invadido por marcianos. Teve gente que ergueu barricada em casa. Pessoas desmaiavam. A Cruz Vermelha foi acionada. O circo do caos se instalou por completo. This is the end now. Black smoke drifting over the city. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them. Dropping in like rats. O traje cômico é que o povo não reconheceu a história criada por H.G. Wells, o gênio visionário que também escreveu A Máquina do Tempo e O Homem Invisível. A trama, que seria levada às telas 2 vezes, provocou histeria coletiva e o próprio Wells teve que dar explicações depois. Em vez de ver sua carreira terminar ali, Orson Welles ganhou um patrocinador para o seu programa e um contrato em Hollywood, que lhe ajudaria a viabilizar sua obra-prima, Cidadão Kane. Uma sorte do outro mundo. Ora bem, no culto da semana passada, o pastor Artur tinha-nos contado aqui de como 4 homens tinham forjado uma notícia que acabou por levar a várias pessoas morrerem. Neste caso, isto é verídico, este rapaz tinha apenas 20 anos, Orson Welles era um jovem ator. O que ele fez foi aquilo que viram aqui. Ele preparou uma peça radiofónica de teatro baseada no tal livro da Guerra dos Mundos, que retratava a invasão dos marcianos.
O problema foi que ele não anunciou que era uma peça radiofónica, aquilo entrou como se fosse um noticiário e foi lançado o pânico, porque eles faziam mesmo entrevistas, parecia mesmo uma reportagem. Dos 6 milhões de ouvintes, calcula-se que 1,2 milhões tenham acreditado que era verdade. E entre eles, cerca de 500 mil entraram em pânico, entupiram as comunicações e congestionaram o trânsito e alguns até se barricaram, como nós vimos ali. Quando a CBS, que era uma rádio que hoje é uma grande cadeia de televisão americana, norte-americana, se apercebeu do que tinha acontecido, veio desmentir, mas já tinha provocado uma das maiores crises de histeria da história, sem razão nenhuma, porque não havia nenhuma invasão marciana em curso. A verdade é que a CBS ganhou muitas audiências, não é? E bateu a sua rival, a NBC. E o Orson Welles, em vez de ter sido muito criticado e banido, não, tornou-se num grande cineasta, num grande argumentista, cineasta e ator. Porquê é que vos trago esta história? Porque o Orson Welles montou aqui um embuste, um engano, um dos maiores da comunicação social. E o nosso irmão Paulo Sérgio Macedo, o Departamental da Liberdade Religiosa, foi ele quem preparou a base deste sermão, lembrou-se de ir buscar Orson Welles para nos falar de uma coisa que hoje está muito em voga, que são as fake news, ou as notícias falsas. Nós começámos a ouvir falar muito de fake news quando o nosso, entre aspas, amigo, entre aspas, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. Ele criou uma série de notícias falsas. Uma delas dizia que o Obama tinha estado na origem do Estado Islâmico. Também ouvimos falar das fake news ou das notícias falsas quando a Inglaterra desistiu de fazer parte da União Europeia. Aqueles que eram a favor do Brexit estiveram a fazer campanha dizendo que a permanência dos ingleses na União Europeia custava 470 milhões de dólares por semana, o que é mentira. Mas a verdade é que muita gente acreditou e, se calhar, por isso acabaram por votar a favor da saída da Inglaterra da União Europeia. Começou-se então a falar muito em fake news. As fake news ou as notícias falsas generalizaram-se e hoje é um dos maiores perigos e males do nosso tempo comunicacional, aquilo a que muitos chamam o tempo da pós-verdade. A pós-verdade foi uma expressão que entrou nos dicionários em 2016. O dicionário de Oxford elegeu mesmo esta palavra, pós-verdade, como a palavra do ano, mas pós-verdade não significa, como muitos julgam, mentira. Pós-verdade tem um outro valor, significa que, mais do que a crença num facto, as emoções que me são dadas em relação àquele facto, que me são dadas sentir em relação àquele facto, ou a percepção que eu tenho de acordo com as minhas crenças pessoais sobre aquele facto, fazem com que seja verdade. Ou seja, o facto objetivo é menos influente na formação da opinião pública do que o apelo às emoções e às crenças pessoais. As pessoas, na verdade, tomam as suas decisões não com base no que é verdade, no que é um facto, mas mais com base naquilo que acreditam e naquilo que sentem do que naquilo que pensam ou naquilo que refletem. É curioso porque nós, como cristãos, continuamos a dizer que vivemos num tempo de descrença e de ceticismo, quando os pensadores, na verdade, o que têm vindo a dizer é que o tempo é de crença e de sentimento. Infelizmente, não aquele que nós gostaríamos que fosse. O problema parece que se está a cumprir aquela máxima de que quem não acredita em nada, na verdade, está mais disposto a acreditar em tudo ou em quase tudo. As notícias falsas são um dos elementos desta era da pós-verdade. Influenciar o público, enfraquecer a autoridade e a reputação dos inimigos ou dos adversários, desmoralizar aqueles que se nos opõem, projetar uma imagem própria aumentada ou irreal. Tudo isto se faz através de factos que se misturam com ilusões, de argumentos que se misturam com crenças
e do lançamento do boato, da calúnia, da acusação infundada, da invasão, da revelação da privacidade com as redes sociais, e tudo isto é servido à dose, criando dependência. A verdade, meus irmãos, é que as pessoas estão cada vez mais bem informadas, mas cada vez menos bem formadas. Cada vez têm mais acesso ao conhecimento. O conhecimento está cada vez mais acessível, mas a sabedoria parece cada vez mais distante. Só um dado para reflexão. Nos Estados Unidos, 60% das pessoas diz que não confia naquilo que lê na internet e procura confirmar aquilo que lê na internet. Podemos dizer, boa, 60%, mas vamos olhar para o copo meio vazio, não é? 40% das pessoas acreditam no que lê na internet. 40% significa que 4 em 10 pessoas acredita em tudo o que lê na internet, sem crítica, sem prova, que lê nas redes sociais, nos sites, nos fóruns de discussão. Nós diríamos que nós, como cristãos, temos alguma dificuldade em nos mover deste mundo da pós-verdade. Eu gostaria que isso fosse verdade, nem sempre é verdade, porque nós vemos que também não estamos imunes a este fenómeno e basta ver nas nossas redes sociais a quantidade de boatos que proliferam. Ainda há pouco tempo havia um com o presidente da Conferência Geral, Ted Wilson, que dizia que era uma história ligada com o Papa e com o decreto dominical e o trabalho que deu a desmentir depois isto tudo. De vez em quando, é cíclico, aparece uma notícia nas redes sociais, que eu sou bombardeada também, com os missionários que estão a morrer aqui e ali. Eu já recebo isso há 4 anos, por isso eles já estão a morrer há 4 anos, não é verdade? Há uma série de notícias que nós, adventistas, também divulgamos, também disseminamos, sem confirmar, sem saber se é verdade ou não. Por isso nós não estamos imunes a isto. Isto, na verdade, não é um fenómeno só do nosso tempo. Diz quem estuda estas coisas que a primeira fake news, a primeira notícia falsa, terá surgido ainda no tempo dos romanos, com Otávio, o imperador de Roma. Otávio queria vencer o poder a Marco António, e então o que é que ele fez? Ele convenceu os romanos de que era mais jovem, mais belo, mais bonito, mais forte do que Marco António. Pagou a pessoas para disseminarem essa ideia sobre todo o império. Mudou o próprio nome para Augusto, que significa magnífico, e criou toda uma personagem ilusória que não correspondia à verdade. E assim ele ganhou o poder e tornou-se num grande homem do culto pessoal. Foi um dos que mais desenvolveu o culto pessoal. Ora bem, Otávio não era nem jovem, já tinha uma idade bem avançada, já era um adulto avançado. Ele não era nem jovem, bonito, depende muito dos critérios. Para mim também não era bonito e forte também não era, mas criou esta imagem. E a verdade é que, como não se podia infirmar ou confirmar, porque ele não aparecia em público e o império era tão grande e não havia televisão nem jornais para mostrar a imagem do homem, e por isso assim se acreditou, não havia estes meios tecnológicos que permitissem que o vissem e o vissem, e assim se acreditou que ele era jovem, belo e forte. Eu diria, no entanto, que as fake news, que as notícias falsas, começaram muito antes do Império Romano. Um palpite, onde é que acham que começaram? No Jardim do Éden. Já lá vamos. No Jardim do Éden, o que nós temos é que o aviso divino de que a desobediência traria como consequência a morte, que isso não aconteceria, infelizmente foi eficaz em 100% do público. 100% do público do Éden acreditou que não ia morrer. Qual era o público do Éden? 2. Adão e Eva acreditaram que não iriam morrer. Não tenho tanta certeza se Adão acreditou ou se foi por amor, mas dá jeito de dizer que foi 100%. Mas nós também poderíamos pensar que as fake news começaram antes. Começaram nas cortes celestiais, quando foi dito que Deus não era um Deus que permitisse a liberdade e que Deus não era um Deus justo.
E os argumentos foram de tal ordem que arrastaram 33% do público das cortes celestiais. 1/3 dos anjos acreditou nesta fake news. O próprio Jesus, enquanto esteve aqui fisicamente na Terra, ele demonstrou a sua preocupação com as notícias falsas e com o efeito que teriam sobre os seus filhos. Ele avisou os seus discípulos próximos e a nós próprios de uma forma muito aberta, muito clara, contra as fake news que simulariam o seu retorno. Se formos a Mateus 24, capítulo 24, versículos 4 e 5, vemos isso. E Jesus respondendo disse-lhes: cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ainda sobre o mesmo assunto, Jesus disse, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isto está em Mateus 24, 23 a 27. Interessante que Jesus nos mostra o perigo das notícias falsas em relação ao tempo dos fins. Isto leva-nos a uma questão, a uma reflexão. Como é que nós, como cristãos, podemos e devemos agir perante uma época em que a verdade é posta em causa no espaço público através de notícias, de rumores, de boatos, de calúnias? Há um texto bíblico que nos ajuda a ver como é que Jesus, que é o nosso mestre e o nosso único exemplo, quando confrontado por aqueles que o interpelavam com má fé, reagiu. Pelo estudo deste texto, nós conseguimos compreender como é que Jesus lidou com algumas táticas da pós-verdade. Sim, a pós-verdade está na Bíblia e foram usadas contra Jesus, e podemos ver o seu extremo, ou o seu ponto máximo no julgamento de Jesus, não é? Quando a população, pela emoção, a opinião pública, pela emoção, é levada a esquecer os factos e a acreditar no que lhe estava a ser dito pelos principais dos judeus, e aprendermos a cair nós próprios nos argumentos não verdadeiros ao nos relacionarmos uns com os outros. O nosso estudo esta manhã estará no capítulo 8 do livro de João. João é, de todos os evangelhos, aquele que mais nos revela sobre quem é Jesus na sua natureza plenamente humana e divina. E quase todo o capítulo 8, depois do episódio da mulher adúltera, é uma conversa entre Jesus e os judeus. Os argumentos dos judeus são interessantes, porque refletem muito da fundamentação humana. E as respostas de Jesus ensinam-nos a como lhes responder, não pela mera lógica, mas pelo Espírito. Este diálogo começa no versículo 12, em que começa com Jesus a fazer uma declaração sobre a sua divindade. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, o que está aqui em causa é quem é que acreditará nele e quem é que o seguirá, não é? Quem me segue não andará em trevas. Muito bem, Jesus começa por se anunciar como a luz do mundo. E vejam qual é a reação dos seus interlocutores. Começam logo com um ataque pessoal a Jesus. Reparem, disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Acusam-no logo de ele estar a dar testemunho em causa própria. Os judeus tinham uma regra que se duas pessoas afirmassem a mesma coisa, então podiam acreditar nisso. Mas Jesus falava na sua autoridade e em nome próprio. Isto era um ataque pessoal à credibilidade
acusando-o dele não estar a dizer a verdade. Mas Jesus, em João 8,14, se lerem, diz-lhes, e responde-lhes à altura, diz, pois que eu testifico de mim mesmo, não é? Ele diz, o meu testemunho é verdadeiro, e não o podem questionar, porque ele diz, testemunha, quem testemunha por mim, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Jesus diz-lhe, tenho aqui duas testemunhas, eu e aquele que me enviou, dizem quem é que eu sou. É interessante ver que Jesus não discute a sua autoridade, nem permite que discutam a sua autoridade, mas ele mesmo assim aceita responder e cita a lei judaica. Há dois a testemunhar sobre ele, e eles testemunham sobre a sua própria missão, ele e o seu pai. E a partir daqui inicia-se um confronto verbal, sempre instigado pelos judeus, sobre quem seria o pai de Jesus. Isto permite-nos aqui refletir um pouquinho mais. Se formos ao versículo 30, 31 e 32, no final desse confronto, Jesus define o que é para si um discípulo. Ele diz... Primeiro diz, e aumentava o número de pessoas que acreditavam em Jesus na sua missão, e depois Jesus diz, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos aqui três dimensões da verdade. A que corresponde aos factos e não aos boatos ou às crenças, aquela que é correta no que concerne Deus, e a pessoa de Jesus, que era a verdade, e cheio de graça e de verdade. Eles não ficaram quietos, os judeus, e passam para a estratégia número 2, mentira e falácia. Responderam-lhe, versículo 33, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. O que é que eles estão aqui a dizer? Que nunca foram escravos? Então eles não foram escravos no Egito? Não foram escravos na Babilónia? Nem na Assíria, no caso do Reino do Norte? Ou naquele próprio momento com os romanos? Se era a liberdade física que eles estavam a referir, eles estavam a mentir. Talvez eles estivessem a referir não à liberdade física, mas à liberdade espiritual, porque eles falam de Abraão, por isso faz supor que eles estavam a falar de uma liberdade espiritual. Então como é que eles podiam explicar as 613 regras e preceitos, alguns deles sem qualquer fundamento nas Escrituras, que eles eram obrigados a cumprir? Se era de liberdade espiritual que eles estavam a falar, então eles estavam a falar de uma falácia. Jesus responde indo ao centro do problema, sem rodeios e sem receios, contrapondo a mentira e a falácia com a única arma possível. Diz Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Isto está no versículo 34. Em verdade, diz Jesus, vocês são escravos do pecado. E ele depois toca em três aspectos fundamentais. Só podem libertar-se do pecado pela intervenção do Filho. Deviam lembrar-se de facto o que é que significa ser descendência de Abraão e denuncia a intenção de eles o matarem. Os pensamentos dos judeus centrados em matar Jesus são a prova de que eles eram mesmo escravos do pecado. E reparem no que Jesus diz a seguir. Versículo 41. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. E depois, em João 8,4, vós fazeis as obras do vosso Pai. Ou seja, de que pai é que Jesus estava a falar? De Abraão? Era de Abraão que Jesus estava a falar? Era de Satanás. Jesus denuncia pela primeira vez que eles têm um pai que não é Abraão. Eles estavam a intentar matar Jesus. Por isso eles não podiam dizer que eram filhos espirituais de Abraão. Eles diziam, o nosso pai é Abraão, e Jesus disse-lhes, mas se o vosso pai fosse de facto Abraão, vocês teriam a fé de Abraão, acreditariam no Messias e não planeariam matar o Messias. Jesus demonstra que mais importante do que ser um descendente genético é ter as palavras e as ações do pai da fé.
Eles tinham-no acusado inicialmente por dizer uma mentira e não ter uma testemunha probatória. E agora Jesus dizia-lhe que eles o queriam matar por ele estar a dizer a verdade. E a seguir eles passam para a estratégia número 3, o boato, a insinuação e o insulto. Reparem no que eles dizem. Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus, ou numas outras versões, disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Os judeus aqui lançam mão de uma última tática argumentativa, que é a insinuação insultuosa baseada num boato. Eles estão a insinuar, estão a referir um boato sobre o nascimento de Jesus. Quando eles dizem não somos bastardos, não somos filhos da prostituição, os comentadores dizem que provavelmente eles estavam aqui a referir-se ao nascimento misterioso de Jesus. Há aqui uma grande ironia, não é? Os judeus que não tinham a atitude do pai que reclamavam, que Abraão, diziam ser filhos de Deus. Ao mesmo tempo, insinuavam de uma maneira insultuosa que o próprio Filho de Deus havia nascido em circunstâncias duvidosas e não tinha pai. E a partir daqui, do versículo 42, Jesus inicia um discurso extraordinário que pretende levá-los a um ponto de decisão. Reparem em algumas afirmações de Jesus aqui nesta parte. Ele diz: não vim de mim mesmo, mas Deus me enviou. A autoridade do que ele fazia e dizia vinha do próprio Deus. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer-lhe a vontade. Há uma denúncia direta que os obriga a confrontar-se com a própria consciência. E porque digo a verdade, não me credes. Havia uma lenda do Talmud que dizia que o castigo do mentiroso é que mesmo que depois ele diga a verdade, parece a nossa fábula do Pedro e o Lobo, não é? Mesmo que depois diga a verdade, ninguém acreditará nele. Mas Jesus, que é a verdade e está a dizer a verdade, merece que acreditem nele. Então, ele expõe porque é que não acreditam nele. E está aqui embaixo, não sei se conseguem ler, vós não escutais as palavras de Deus porque não sois de Deus. A partir daqui eles partem para a quarta estratégia, que é uma acusação infundada. Reparem, está no versículo 52, disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demónio. Por isso, eles começaram por fazer um ataque pessoal, depois por ir para mentiras e para falácias, depois avançaram para o boato, para a insinuação e para o insulto, e agora fazem uma acusação infundada. Dizes, tu tens o demónio. Jesus, que é a vida, está ali a ser acusado de ser o demónio e, na verdade, de dizer o que a serpente disse no Éden, que é, não morrerás se pecares. E mais uma vez, Jesus repete, vocês dizem-se filhos de Deus e não o conhecem. E é então que Jesus manifesta o corolário da revelação sobre quem ele é. Está no versículo 58. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Perante isto, quando Jesus afirma clara e frontalmente a sua divindade e acaba com a discussão do Abraão e diz, antes que Abraão existisse, eu sou, então eles passam para uma ação fora da estratégia, que é, eles intentam matar a Jesus. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Jesus mostra a sua divindade ao se ocultar e sair do templo. Esta troca de palavras entre Jesus e os líderes judeus é um extraordinário exemplo da diferença entre a ação do Espírito de Deus e a ação do Espírito do adversário de Deus. Jesus fala abertamente, com autoridade própria, procurando levar ao reconhecimento do estado espiritual dos seus interlocutores, dos seus ouvintes, e sempre com a verdade em consideração. Já os dirigentes judeus, eles usam 5 meios distintos para tentarem vencer a discussão e para se auto-justificarem
na sua recusa em relação a Jesus. Atacam Jesus e não o argumento, a mentira, o boato, a acusação infundada e, finalmente, o ataque físico. Por tudo isto é que Jesus os acusa de estar a usar os meios do diabo, considerando o seu pai pelos seus atos. Estes 5 meios não são diferentes daqueles dos que somos avisados através do espírito da profecia que acontecerão no final dos tempos e que levarão também no final dos tempos, desde o ataque à pessoa e não ao argumento, o ataque à pessoa ou ao grupo, até mesmo à tentativa, à ameaça física, por acusações infundadas. O que nos é dito é que nós passaremos por todos estes pontos, não por acusações, por factos corretos, mas por pós-verdades, por acusações infundadas. Eu gostava de vos ler o que é que Ellen White diz a este propósito. Ela diz, insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e da lei do Estado não devem ser tolerados e que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam